Então essa autoridade ela é fundamental pelo seguinte, porque você é um profissional que vai navegar entre as fases do gerenciamento de projeto. Ok? Você vai sair de uma iniciação e vai passar pelas fases de planejamento e vai entregar o produto. Ou seja, você vê que em termos de relacionamento, né, você influencia mais pessoas durante o ciclo de vida do projeto, durante um período de tempo você está influenciando pessoas, você está se relacionando com pessoas. Então isso daqui é uma demonstração, né, um ciclo um modelo, né, um ciclo proposto do gerenciamento de projeto, onde você tem as cinco fases, né, que algumas pessoas chamam, mas o PMBOK chama de grupos de processo. Então você tem a iniciação do projeto, que é nesse ponto zero, aqui nesse ponto zero é onde surge o termo de abertura do projeto, né, onde tem esse compromisso com os stakeholders, onde eu tenho esse compromisso com a equipe do projeto, onde eu tenho esse compromisso com o sponsor do projeto. Né. Em seguida eu vou para o planejamento, no ciclo de vida de planejamento do projeto, vê que o planejamento é todo o ciclo de vida longo, a execução do projeto, né, propriamente dito. Você vê que há um pequeno delta aqui, né, do planejamento para execução, você não tem um período muito longo, esse período ele é dinâmico em relação ao projeto, e o encerramento. Né, que o encerramento começa a partir de um determinado momento no tempo do projeto, você já começa a encerrar aquisições, encerrar determinadas fases, fazer determinadas entregas, até o encerramento final do projeto, né, onde você faz as licenças aprendidas, onde você arquiva a documentação do projeto, onde você formaliza todas as entregas. Lembre-se, né, que esse encerramento aqui ele não está associado à última entrega do projeto. A última entrega do projeto deve ocorrer em algum momento por aqui antes dessa data. Essa data nós chamamos de encerramento do projeto. Então, se o teu projeto tiver 5 grandes entregas, né, então vamos imaginar que seu projeto é uma festa de casamento. Então, você tem lá a parte de buffet, vestido de noiva, roupa do noivo, convidados, preparação do ambiente, decoração, atividades de igreja. Então, você tem uma série de coisas que vão ocorrer. Vai ocorrer um evento mais importante, que é o dia do casamento mesmo. Então, o dia do casamento ele deve ocorrer por aqui. Em algum momento aqui vai ocorrer o casamento. Não é o final do projeto, o casamento é mais uma entrega, a festa é mais uma entrega. Você entrega então a festa de casamento vai transcorrer a noite toda, o período que for. E nos dias que terminarem depois da festa de casamento, você vai ter que ainda, imagina que o lugar que você alugou, você vai ter que cancelar, encerrar o contrato de locação. Na noite seguinte, depois da noite, você vai ter que pagar os garçons, as pessoas que ajudaram, que desenvolveram, manobristas. Se de repente alguma coisa foi quebrada, danificada, você vai ter que fazer uma manutenção. Então existe uma série de atividades que porventura depois do evento de casamento que você vai ocorrer, até literalmente o projeto não restar nenhuma atividade, que o projeto foi arquivado, que o projeto foi encerrado. Então isso se chama encerrado. E eu pulei uma fase, propositadamente, que depois de execução, vem uma fase super importante, que é chamada fase de monitoração e controle, que ela cobre todo o ciclo de vida do projeto, desde o seu início até o seu final, durante todo o ciclo de vida. Então a ordem dos grupos de processos é iniciação, planejamento, execução, monitoração e controle e, por último, encerramento. Eu só fiz esse corte para dizer que tem esse encerramento aqui. O encerramento do projeto ele ocorre, né, no momento final ao projeto. Algumas pessoas associam que a última entrega, a última fase, a última etapa do projeto é o encerramento, mas não. Uma coisa são entregas e outra coisa são encerramento. Óbvio que durante o ciclo de vida do projeto, entregas vão ocorrendo, por exemplo, um vestido de noiva. O vestido de noiva vai ficar pronto em algum momento, é uma entrega final, aí eu tenho um contrato lá com a empresa, o ateliê que está fazendo o vestido de noiva, eu vou pagar, o vestido vai ficar lá na casa da noiva, está tudo bonitinho, aguardando a festa de casamento, então ele vai estar pronto. Isso é uma entrega do ciclo de vida de projeto. Okay? Então, são 5 grupos de processo que ocorre. Outro dado importante, como que o PMBOK ele é construído, né? Então ele é construído de um conceito chamado entrada, processo e saída, né? Então ele é construído, né? Ele é constituído por o PMBOK tem nessa última versão, né? Na versão de 2017
ele está com 49 processos, né, tinha 47, agora tiraram alguns processos, adicionaram outro, mudaram alguns processos, ele está com 49 processos. Ele tem atualmente, né, ele está desenhado com 132 ferramentas. Tá? Então, isso é um número muito importante da gente saber, até mesmo para entender o que são ferramentas, reuniões, entrevistas, ferramentas de Energy Value, matriz Hasse, matriz Gucci, CIPOC, árvore de decisão. Então, assim, o PMBOK tem inúmeras ferramentas que elas podem ser usadas. Essa não se limita só a essas 132 ferramentas, a grande maioria, gráficos de Ishikawa, gráficos de controle, gráficos de inspeção, cartas de controle. Então, ele tem uma quantidade muito grande de ferramentas, relatórios de sensibilidade, e vai indo. São 132 ferramentas que você pode combinar ela com qualquer um dos processos, são indicadas para alguns, mas não necessariamente você é obrigado a utilizar aquele processo, você pode usar em outros processos também. Então, imagina que você, né, você gerente de projeto, a habilidade que você tem que ter. Você tem que saber se numa entrevista, como você vai entrevistar um recurso para trabalhar no seu projeto, vai fazer um processo de aquisição, vai fazer um contrato, que ferramenta você usa para fazer uma boa seleção, você vai usar peso, você vai usar critérios, você vai fazer, durante uma entrevista, você está com um problema muito sério na equipe, você tem que usar alguma ferramenta para gerenciar crise, para gerenciar conflitos, para gerenciar discussões. Então você tem que ter habilidades para gerenciar conflitos. Então essas ferramentas e técnicas é aquilo que, quando a gente falou dessa autoridade, é aqui o principal momento que você vai demonstrar essa autoridade. Então você vai estar lidando com um conjunto muito grande de processos, vai estar lidando com um conjunto muito grande de ferramentas e técnicas, e você tem que dar vazão para isso, você tem que produzir material, você tem que produzir documentos, você tem que produzir relatórios, você tem que produzir resultados para a gestão de projeto. Então, muita atenção em relação a isso, a esse desenvolvimento, ao como o PMBOK está construído, né, em termos de um processo. Não sou obrigado a usar todos os processos, não sou obrigado a usar 132 ferramentas, posso usar até outras ferramentas. Mas, claro, o objetivo aqui é que você não se limite a usar uma, duas ou três ferramentas. Que você saiba, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, lançar mão de outras ferramentas, lançar mão de outras técnicas, desenvolver a sua habilidade de influenciar pessoas, desenvolver a sua habilidade de negociação, desenvolver a sua habilidade de comunicação. Então, são habilidades necessárias para você ter um bom desempenho durante a gestão do projeto. E aí, cada grupo de processo, você vai ter um papel muito importante como gestor de projeto. Você vai ter que, no caso do grupo de iniciação, reconhecer que um projeto ou fase deve começar. Então, na iniciação, você tem que documentar as pessoas para que elas saibam que o projeto vai iniciar. No grupo de planejamento, visa que o planejamento para atender os objetivos do projeto. Então, você tem que ter um foco infinitamente claro em atenção aos objetivos. Então, se você não tiver um projeto muito bem definido na sua mão, se você não entender muito bem o objetivo do projeto, você vai ter dificuldade numa fase de planejamento. Execução aqui parece que é a parte mais fácil, mas você, como gerente de projeto, você é o principal facilitador. Porque aqui você tem que simplesmente coordenar as atividades e processos. Você não executa propriamente dito a festa, mas você é a pessoa que coordena as atividades, como elas têm que acontecer no tempo, e fundamentalmente você é o cara que cria um ambiente de facility, um ambiente que permeia, né, a estrutura para que aquilo possa ocorrer. Você é a pessoa que vai disponibilizar acesso, você é a pessoa que vai disponibilizar um transporte, você é a pessoa que vai disponibilizar os recursos necessários, informações necessárias, para que a pessoa possa, então, executar a atividade dela. Monitoração e controle é onde a sua atenção tem que ser duplamente, processo que visa medir e monitorar regularmente o progresso do projeto, ou seja, o quanto que eu estou alinhado com o meu planejado, qual é o meu desvio, qual é a tendência do meu desvio, né? Qual é a probabilidade do meu desvio. Então você tem que estar muito atento a isso, identificando possíveis variações, se necessário, e ações corretivas. Então, sempre estar atento, né, como corrigir, né, o curso. Né, não é a ideia aqui que você está dirigindo um Titanic, né, porque o Titanic, na história, né, ele colide lá com o iceberg, mas o seu objetivo é
perceber essas variações e como lidar com cada uma dessas variações. E por fim, e não menos importante, formalizar o encerramento, entrega final, quando o projeto realmente formaliza, todos os acessos foram feitos, todas as pessoas estão alegres, a equipe está feliz, está todo mundo contente, e a aceitação final do projeto por parte do cliente ou por parte do sponsor. Ele tem que estar feliz, ele tem que estar contente, ou de repente ele não precisa estar feliz e contente, mas aqueles critérios que foram definidos, ele tem que ser atendido. Se os critérios não estão aderentes ao final do projeto, ao menos no início do projeto eles foram claramente definidos e você está atento a essa finalização. Ok? Então isso é muito importante. Eu só chamo a atenção que o planejamento é uma coisa muito complicada nos dias de hoje. Assim, as pessoas não tem tempo de planejar, né? Os projetos eles ocorrem numa velocidade muito grande, então eu não consigo planejar como eu tenho que planejar. E quando isso ocorre, né, que eu não tenho esse tempo necessário, ou eu vou chamar a sua atenção para uma outra coisa, não é nem uma questão de tempo de planejar. Se você não tiver as ferramentas adequadas no seu processo de planejamento, a gente não está falando nem de tempo. Se para um planejamento, né, você utilizar as ferramentas adequadas, eu vou dar um exemplo clássico, né? Eu recentemente quis fazer um bolo, né, um bolo de cenoura aqui na minha casa, e aí, como o bolo de cenoura é um bolo infinitamente simples, né? Eu não pensei duas vezes, fui no armário, peguei lá a farinha, vi que na receita, acessei aqui no meu celular, vi que a receita ia 4 xícaras de farinha, 4 ovos, eu não tive dúvida, coloquei as 4 xícaras de farinha na minha batedeira, catei lá os ovos, tirei a clara dos ovos, coloquei as gemas, coloquei nos ovos, coloquei o leite. Quando eu abri a geladeira para colocar a cenoura, eu não tinha cenoura. Então, assim, isso é o que nós chamamos de um bom planejamento, né? A pessoa está fazendo um bolo de cenoura e não vê se tem uma cenoura disponível para fazer o seu planejamento, para fazer o seu bolo de cenoura. Então, demonstra, né, a fragilidade de um planejamento. Então, são situações como essas, situações corriqueiras no nosso dia, que demonstram a habilidade de quem tem ou não tem habilidade para fazer um perfeito planejamento. Ou, não vou dizer perfeito, mas pelo menos um planejamento menos possível de erro. Então, se diariamente você se percebe, né, em atividades organizacionais, deixando ou esquecendo de algumas coisas que são importantes para uma determinada faixa de atenção, ok, você tem que melhorar essa ferramenta de planejamento, você tem que buscar melhorar essa ferramenta de planejamento para que você tenha um planejamento mais adequado e que você seja mais eficiente e eficaz aí no seu planejamento, ok? Isso é uma máxima, né? Apenas uma brincadeira aqui, e se não temos tempos de planejar, né? Se de repente eu não tenho tempo de planejar, então durante a execução vamos ter de arranjar muito mais dele para corrigir os erros causados pela ausência do planejamento. Ou seja, se eu não tenho tempo de me planejar antes, por isso que a maioria dos projetos que nós pilotamos hoje, a gente vê eles desviando, a gente vê os erros, durante o ciclo de vida as coisas vão acontecendo e a gente vai correndo atrás do projeto sem ter a menor condição, sem ter menor entendimento de correção. Simplesmente a gente atualiza os documentos com as novas informações e sempre vamos empurrando a data para frente. Atrasamos 5 dias, empurramos 5 dias, empurramos 10 dias e reportamos dessa forma, dizendo que estamos fazendo alguma coisa. Teríamos que nos antecipar aos atrasos, aos problemas, às definições, para evitar problema futuro. Um vídeo que tem na internet há muito tempo, uma estratégia, né? O que é um bom planejamento, né? Quando as pessoas pensam que a pessoa não está planejando, só para a gente chamar uma brincadeirinha, um vídeo bem rápido, só para mostrar um pouquinho do planejamento aí, como que se dá essa brincadeira de planejamento.
Uma brincadeira, né? Apenas uma brincadeirinha aí mostrando sobre o planejamento, né? Então quem olha, né, no primeiro momento fala, poxa, o cara não sabe o que ele está fazendo, mas ele tem uma ideia real do planejamento dele, né? E uma máxima de Murphy aí, nunca há tempo suficiente para fazer o certo da primeira vez, mas sempre há tempo suficiente para voltar atrás e fazer novamente, né? Esse é um pouco de o que Phil Crosby fala em relação à qualidade, né? Fazer a coisa certa logo da primeira vez. Então é um desafio que nós como gerentes de projeto, nós como profissionais desse universo de gestão de projetos temos. É um desafio bastante grande, mas a melhor forma de fazer é realmente sermos pessoas capazes, competentes e com autoridade, não apenas falarmos. Gestão de projeto não é uma coisa que se fala, é uma coisa que se faz. Né? Gerentes de projetos que falam, que fazem um bom gerenciamento de projeto, são apenas mais uma pessoa que está falando, mas o objetivo é muito mais do que falar e realmente é fazer. É um desafio, a gente vive num mundo bastante conturbado, num mundo cheio de dificuldades, todo tipo de pessoa, todo tipo de projeto, todo tipo de negócio, mudanças organizacionais todo o tempo. É um desafio, né? Mas como todo bom desafio, nós temos que aprender a lidar com esses desafios e nós temos que aprender a gerenciar as empresas, nós temos que aprender a gerenciar os negócios de uma forma mais eficiente. Então, seja aí o seu projeto uma pequena startup ou uma grande startup, seja uma mudança no seu departamento, ou seja simplesmente um TCC, uma dissertação de mestrado, ou seja simplesmente um projeto de uma viagem de final de ano ou uma viagem de final de semana. Tenha competência no planejamento, dedique algum tempo para esse planejamento, pare, reflita sobre o planejamento, veja as variáveis que você tem. Óbvio, no treinamento tem bastante coisa que nós vamos falar, bastante ferramentas e técnicas, mas fundamentalmente avalie essas restrições, o cenário que você está atuando, as premissas que seu projeto tem, o que você está assumindo como critério de validar ou não validar, quais são os requisitos que realmente vão atender. O requisito da minha viagem é descansar, o requisito da minha viagem é uma viagem de reflexão, é uma viagem para melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu irmão, com a minha família. Qual é o requisito que eu estou buscando nisso? Então, a gente tem que fundamentalmente entender isso e hoje nós carecemos muito de um entendimento maior sobre a necessidade do cliente. A gente não entende muito a necessidade do cliente, simplesmente já sai executando, né? Que o mercado chama de fazejamento. Você não tem planejamento, você tem o fazejamento e a gente tem que evitar ao máximo para a gente ter uma eficiência melhor no gerenciamento de projeto. Então esse é um ponto super importante daquilo que a gente tem que fazer.